Bem-vindo, bem-vinda a este módulo. Sou Cristina Carvalho, sou sua professora nesta disciplina e vou ajudá-lo a produzir um projeto de pesquisa para o TCC, um requisito que é exigido no curso de especialização. Quando você concluir o projeto, você passará a trabalhar então com um orientador ou uma orientadora, com o qual você vai continuar a pesquisa e produzir o TCC. Nessa primeira parte do projeto, você vai precisar construir 3 capítulos: a introdução, o segundo capítulo, que é a fundamentação teórica, e o terceiro capítulo, que é a metodologia. Na fase seguinte, com o orientador, você faz mais 2, que é a análise dos dados e a conclusão. Ou seja, o projeto de pesquisa é uma parte constituinte do TCC e bastante significativa, são 3 capítulos. Nesta primeira semana, eu recomendo que você faça as leituras indicadas no plano de atividades. Ali você vai poder compreender por que é que precisamos de um projeto para fazer uma pesquisa, no que é que ele consiste, quais são os seus principais elementos constituintes e começar a planejar o seu próprio projeto. Então, nestas 2 semanas, foque seu esforço em produzir a introdução, o primeiro capítulo do seu projeto, que deve conter o tema, o problema de pesquisa, os objetivos e a justificativa, certo? Então, pesquisar não é complicado, pode parecer agora de início, mas não é complicado, nem tampouco é uma atividade para eleitos. Pesquisar não é propriedade da academia nem de alguma instituição. Qualquer indivíduo armado de curiosidade que busca novas respostas para novas questões ou para velhas questões cujas respostas existentes não sejam satisfatórias, pode pesquisar. Precisa para isso ser curioso, querer desvendar o que o intriga, transformar sua curiosidade em problema de pesquisa e traçar um caminho para construir a resposta. Pesquisar é responder a uma pergunta com método. Bom, então nesta primeira tarefa, você precisará definir os elementos estruturantes da pesquisa, que são aqueles que formam a coluna vertebral de uma pesquisa. Como eu disse, são o tema, o problema, os objetivos e a justificativa. Tudo isso vai formar o primeiro capítulo, que é a introdução. O primeiro passo que você tem que dar é escolher o tema sobre o qual você quer investigar. Isto é, a escolha de uma área da realidade social relacionada com o escopo do curso. Você deve escolher alguma coisa que lhe interesse, que lhe desperte curiosidade, que você sinta que tem utilidade para você. Enfim, que lhe faça desejar saber mais, que desperte sua vontade de superar uma explicação existente que não te satisfaz. Só peço atenção, um cuidado, tem que estar inserido no escopo das disciplinas deste curso, do interesse do corpo docente do curso. Por exemplo, não escolha estudar sobre relações internacionais. Esse não é um tema do curso e não vai ter ninguém para orientar. Então, você tem que estar dentro do escopo do curso, que mais ou menos é mostrado nas disciplinas. Outra orientação: quando você iniciar a escrita da sua introdução, não esqueça de que você escreve para o leitor, para uma outra pessoa que não adivinha seu pensamento. E por isso você deve introduzir um assunto que de repente para você até já é bastante comum, mas pensando no outro que não é, para o qual esse assunto não é bastante comum, né? Então você tem que introduzir o tema, chegar até o problema de maneira progressiva, pensando naquele que o está lendo. Ponha-se no lugar do leitor para perceber se o que você escreveu fez sentido e foi bem explicado. Estas orientações que eu estou dando aqui e outras que nós já produzimos e que estão disponíveis no Moodle, elas vão ajudar bastante, mas é inevitável que você ainda, apesar de tudo isso, apesar de ler os textos que estão lá, você ainda tenha dúvidas. O TCC é um trabalho único, e cada pessoa que o faz também é uma pessoa única com as suas próprias experiências. Portanto, é muito importante que você nestas semanas
participe do fórum, expresse lá as suas dúvidas. Nenhuma delas é bobagem. Nenhuma delas é bobagem. Faça perguntas, peça esclarecimentos, diga o que está pensando e se aquilo faz sentido, e os tutores vão ajudá-lo e eu estarei junto com eles para dar suporte no que for necessário. Quero esclarecer mais uma coisa sobre o formato do TCC. O TCC deve ser um trabalho monográfico, uma monografia, não um artigo, e não pode ser um trabalho nem teórico e nem tampouco exclusivamente empírico. A especialização é apenas o início da formação de um pesquisador, o primeiro passo. Ainda há mestrado, há doutorado, e aí, no final do doutorado, temos um pesquisador formado para fazer pesquisa científica autônoma. A produção de conhecimento teórico é o nível mais elevado de produção de conhecimento, mais complicado, mais difícil. Por isso não é cabível fazer em nível de especialização. E pesquisa teórica não é fazer revisão teórica, não é pegar o conhecimento dos outros e juntar no seu texto. Não é isso. É produzir ideias novas, ideias próprias, só a partir de conceitos. Por sua vez, uma pesquisa exclusivamente empírica não terá legitimidade científica na medida em que não se assentem sobre conhecimento teórico pré-existente, não está legitimada. Portanto, nesta monografia deve haver um esforço de suporte teórico e ilustração com um objeto empírico. É assim que a gente começa, é assim que aprendemos a fazer pesquisa científica para depois chegarmos a outros patamares mais complexos. E por outro lado, a diferença entre uma monografia e um artigo não é só na quantidade de páginas, é bem mais que isso. Todos os professores e professoras desse curso já publicaram diversos artigos, mas esses artigos foram antes pesquisas que realizaram e que depois foram sintetizadas num artigo. Ou seja, um artigo não é uma monografia pequena, é sim uma monografia condensada. Portanto, a gente deve começar pelo início, escrever uma monografia e se ela tiver valor como pesquisa, aí sim ela vai ser publicada como artigo, certo? Então essas são algumas orientações de início. Daqui para uns dias eu volto a falar para vocês, tá certo? Eu desejo a todos um bom trabalho e uma boa construção de texto.